Fala pessoal, tudo bem? Na última aula nós estudamos o filo Arthropods na sua primeira parte, onde fizemos uma introdução e falamos de assuntos importantes como a característica que esses animais invertebrados possuem de terem um exoesqueleto quitinoso. Lembra? Esse exoesqueleto fornece a esses animais proteção mecânica, proteção contra desidratação, porém ele oferece também uma certa dificuldade no crescimento do animal. Assim, ele tem que fazer trocas periódicas de exoesqueleto para que ele atinja a estatura máxima aí na sua vida adulta. Outra coisa importante que nós falamos também é que essa troca de exoesqueleto ela se chama muda ou ecdise, certo? Vimos também que esses animais se chamam artrópodes porque eles são dotados de patas articuladas. Essa característica aí, essa vantagem também importantíssima para os artrópodes, afinal contribui para que eles venham a realizar vários tipos de locomoção. Hoje estamos aqui para estudar a segunda etapa do nosso filo Arthropods, onde nós vamos de forma comparativa e estratégica analisar aí características que são importantes nos principais grupos aí de artrópodes, insetos, aracnídeos e crustáceos. Então, para isso, vocês podem me acompanhar aí no livro 4, na página 254, por favor. Veja, aqui nós vamos analisar de forma comparativa esses três grupos de artrópodes aí, ó, insetos, aracnídeos e crustáceos, nesses seguintes pontos aqui. Precisamos lembrar os principais representantes de cada grupo, como que é a divisão corporal, tá? Número de patas, número de antenas e número de asas, como é a fisiologia em questão de digestão, respiração, circulação, excreção. Vamos estar analisando todos esses pontos aí. Então, o que nós temos de análise aqui sobre essas classes de artrópodes? Nós temos um pouco da morfologia, da fisiologia e depois ainda vamos analisar a reprodução. Então, vamos lá. Ó, aqui nós temos realmente as três principais classes de artrópodes. Ainda tem outras que nós poderemos estar comentando em outro momento, mas sobre os representantes, não precisamos de muito esforço para a gente lembrar alguns representantes dos insetos, né? Deixei como exemplo aqui a nossa amiguinha, uma das mais lembradas, a formiga. Mas temos também mosca, mosquito, libélula, gafanhoto, abelha e vários outros, uma infinidade muito grande. Porque esse sim é o grupo que tem o maior número de espécies no planeta, é o grupo dos insetos. Então, temos aí também cupim, um besouro, uma joaninha, certo? E assim por diante, você vai lembrando aí vários outros exemplos, certo? Aqui nos aracnídeos nós temos a aranha, quem mais? Escorpião, tá? Carrapato, ácaro e um animal chamado opilião. Então temos aí esses 5 representantes para a gente estar lembrando dos aracnídeos. E nos crustáceos, deixei aqui o nosso amigo camarão, mas temos também lagosta, caranguejo, siri, são alguns dos lembrados aí, né, no grupo dos crustáceos. Ah, então todos os crustáceos são aquáticos? Não, nós temos um exemplar de vida terrestre, o tatuzinho de jardim, tá? Então não vai deixar as questões de pegar aí não, hein? Existe essa exceção, um crustáceo aquático. Então vamos analisar aqui alguns aspectos agora de divisão corporal. Olha só, os insetos, um inseto como uma formiga, por exemplo, ela tem o corpo dividido em 3 partes, que se chamam como, ó, cabeça, tórax e abdômen. Bom, já um animal como a aranha, ou então o próprio camarão, aí já tem o corpo dividido apenas em 2 partes, que se chamam como cefalotórax e abdômen. Bom, então tanto a aranha quanto o camarão tem o corpo dividido assim, em cefalotórax e abdômen, enquanto que a formiga tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Número de patas. O inseto ele vai ter 3 pares, eles são chamados de hexápodes. O aracnídeo tem 4 pares de patas, ou seja, 8 patas, por isso são chamados de octópodes. Um crustáceo tem 5 pares de patas,
ou seja, são 10 patas, por isso são chamadas de decápodes. Bom? E podemos analisar também o número de antenas. Os insetos possuem um par, os aracnídeos não contam com antena e os crustáceos contam com 2 pares. Número de asas, por pares também, hein? Estamos analisando assim, ó, aos pares. Os insetos podem ter as asas ausentes, contarem com 1 ou com 2 pares. Os aracnídeos, nenhum representante tem asa. E nos crustáceos também, nenhum representante possui asas. Tá bom? Então, nesse momento, olha o que nós fizemos aqui, ó. Nós analisamos alguns aspectos morfológicos importantes aí, nas principais classes de artrópodes, certo? Agora vamos analisar aqui um pouquinho sobre a sua fisiologia, como que é o funcionamento do corpo desses animais, né? Então é válido para todos os artrópodes que o sistema digestório deles é completo, conta com boca e ânus, e que a digestão é extracelular. Um parênteses para os insetos que podem apresentar diferentes aparelhos bucais, dependendo do que? Dependendo de como é o hábito alimentar do animal. Ele poderá contar com aparelho bucal do tipo mastigador, como é o caso de uma formiga ou de um besouro, ou então picador, sugador, que é o caso de um pernilongo, ou lambedor, que é o caso da mosca, da borboleta. Cada inseto, dependendo do seu hábito alimentar, terá o aparelho bucal adaptado a essa seguinte situação. Respiração vai variar aí. Agora sim, ó, enquanto a digestão era algo mais padrão, a respiração vai variar. Nos insetos, a respiração é traqueal. Essa respiração é muito eficiente. Como ocorre? Na lateral do corpo do inseto existem aberturas chamadas espiráculos. Elas dão acesso a canalizações chamadas traqueias. Essas traqueias, elas circulam o ar pelo corpo do animal, levando o ar diretamente até os tecidos, onde irá ocorrer as trocas gasosas. Então, como eu disse, diretamente significa que a respiração dos insetos, ela não depende da circulação, tá bom? Os gases da respiração não passam pela circulação do animal para que possa ter contato com os tecidos deles. Então, é uma respiração mais rápida, mais eficiente. Inclusive, a gente usa ela como justificativa para o fato dos insetos serem capazes de voar. Afinal, a capacidade de voo com certeza está associada a um sistema de trocas gasosas eficiente, certo? E lembrando, hein, uma curiosidade é que os insetos são os únicos invertebrados capazes de voar, certo? Tirando os insetos, quem mais consegue voar no nosso mundo, no nosso planeta? Aí já vai fazer parte lá as aves, o morcego, né? E só desligar o celular aqui, o despertador tá tocando, ó. Bacana. Então os insetos são os únicos invertebrados com capacidade de voo. Muito bem. Respiração dos aracnídeos, ó, presta atenção, ó. Já falamos da respiração dos insetos, agora a respiração dos aracnídeos. Um nome muito parecido, filotraqueal. A diferença é que essa daqui depende sim da circulação, tá bom? Os gases da respiração vão passar sim pela circulação do animal. Então a respiração mais simples do que essa. E para os crustáceos a respiração é branquial. Bom, os crustáceos contam com brânquias, que é a estrutura, né, de respiração mesmo da maioria dos animais aquáticos. Olha o que nós podemos falar sobre a circulação dos artrópodes em geral. Em geral, a circulação aberta. Bom, você lembra? A circulação pode ser denominada aberta ou fechada. Fechada quando há comunicação entre os vasos sanguíneos e o coração, onde o sangue percorre só dentro dessas estruturas. Agora, uma circulação aberta é aquela que os vasos direcionam o sangue para cavidades, onde esse sangue fica por um tempo ali abastecendo os tecidos e tem retorno lento e sob baixa pressão para os vasos sanguíneos. Assim, uma circulação aberta não é uma circulação das mais eficientes, mas para os insetos, pelo menos, isso não é tão prejudicial. Afinal, a respiração deles é de que tipo, hein, turma? Respiração traqueal, aquela que não depende da circulação.
Muito bem. E a excreção? A excreção agora sim vai depender de cada um dos representantes e ela vai variar, né? Em insetos é por túbulos de Malpighi. Essas estruturas recolhem as excretas, as nitrogenadas, por exemplo, para retirar isso aí do corpo do animal. Porque a excreção é isso, né? É eliminar do organismo substâncias prejudiciais ao seu bom funcionamento, substâncias tóxicas ao organismo, certo? E o nosso próprio corpo produz algumas dessas substâncias. Então, os insetos, através de túbulos de Malpighi, eles recolhem essas substâncias. E uma curiosidade, olha, quando a gente fala de um sistema excretor, muitas pessoas já associam logo a digestão, mas esse é um pensamento errado. Nós temos que associar a excreção ao fato de urinar, por exemplo, tá? E para os insetos existe uma curiosidade que esses túbulos de Malpighi recolhem essas excretas e lançam no intestino dele, onde elas são eliminadas juntamente às suas fezes, tá bom? A excreção dos aracnídeos como a aranha já é por glândulas coxais, realmente glândulas localizadas nas pernas do aracnídeo, como da aranha. E nos crustáceos, como o camarão, a excreção ocorre em glândulas antenais, glândulas localizadas nas suas antenas. É por isso que quando se vai consumir esses animais, porque eles têm essa importância, né, gastronômica, não costuma-se preparar o alimento junto com a cabeça do animal, para que essas excretas não venham aí atrapalhar o gosto, né, do alimento. Certinho? Muito bem, então levantamos aqui pontos importantes sobre morfologia, sobre fisiologia e vamos falar sobre a reprodução, basicamente dos insetos, que seria o mais importante. Como vocês já estão ligados, os artrópodes é um grupo de animal com grande variedade. É o grupo com maior biodiversidade que a gente já conversou, né? Então existe animal de tudo que é forma, tamanho, cor, fisiologia variada e reprodução não vai ser diferente. A reprodução deles também é muito variada. Então o que eu quero dizer com isso? Que na reprodução sexuada desses animais poderemos ter representantes monóicos, outros dioicos, aqueles que realizam fecundação interna, outros que realizam externa, aqueles que têm desenvolvimento direto, outros que têm desenvolvimento indireto, é muito variado, certo? Mas quero chamar a atenção de vocês para um ponto sobre a reprodução dos artrópodes. Quando se fala sobre o desenvolvimento deles, tem aqueles que têm o desenvolvimento direto, ou seja, não passam por um estágio intermediário, que a gente tanto já conversou e entendeu isso aí, né? Sim, vai ter artrópodes assim, com desenvolvimento direto, onde do ovo já surge um indivíduo que se assemelha ao adulto e ele só tende a crescer, a se desenvolver, sem passar por estágios intermediários, certo? Então, nós entendemos que esse animal que tem um desenvolvimento direto, ele não sofre um fenômeno chamado metamorfose, que pode vir a existir aí nos artrópodes. O que é metamorfose? Metamorfose é um fenômeno que compreende um conjunto de modificações que ocorrem no animal na transição da sua fase jovem para a fase adulta. Essas modificações envolvem morfologia, fisiologia, comportamento. Bom, então o inseto que tiver desenvolvimento direto não passa por estágio intermediário, ele também não sofre o quê? Metamorfose. Então podemos chamar esse animal de ametábulo. E temos como exemplo a traça de livro. Certo? Anotou aí? Então beleza. Nós vamos ter também os insetos que eles têm desenvolvimento indireto, porque passam por um estágio intermediário entre o ovo e a fase adulta. Bom, e nesse caso vão sofrer sim o que? Metamorfose. Teremos aqueles com desenvolvimento indireto que sofrem metamorfose parcial. Bom, e por isso são chamados de hemimetábolos. Temos como exemplo o gafanhoto. E entre o ovo e o adulto ele passa por estágios intermediários denominados ninfas. Certo? E teremos também os insetos com desenvolvimento indireto, que sofrem metamorfose do tipo total. Agora eu tinha falado da parcial, e tem a metamorfose total, onde ele vai passar por vários estágios intermediários entre o ovo e o adulto. Certinho? Esses serão chamados de holometábolos, e temos como exemplo a borboleta.
Viu aí então a classificação dos insetos quanto ao tipo de desenvolvimento e se sofre ou não o que? Metamorfose, né? Então existem os insetos ametábulos, os hemimetábulos e os holometábulos. Muito bem, assim você aprendeu a reprodução dos insetos. E podemos finalizar falando sobre a importância dos artrópodes de uma forma geral, hein? Basicamente, já assim de início, os artrópodes já são importantes só de estar conhecendo eles. Porque nós temos artrópodes como, por exemplo, aracnídeos, aranha, escorpião, que produzem o quê? Que produzem o veneno. E conhecendo cada uma das espécies, a gente já tem um estudo que nos previne, né, de acidentes com esses animais aí, onde alguns desses acidentes podem ser muito graves à saúde e à vida do ser humano. Mas temos aqui várias outras importâncias, como gastronômica. Dentro de todas essas classes aí, tem representantes que são consumidos no mundo todo, dependendo da cultura de cada país. Temos nos insetos a abelha produtora de mel e assim por diante. Temos também insetos transmissores de agentes causadores de doenças, como os próprios mosquitos. O mosquito Aedes aegypti é um vetor de alguns tipos de vírus que causam doenças virosas ao ser humano. Então, mais uma vez, aí você vê a importância do estudo desses animais, certo? E ela poderá ser verificada em várias outras curiosidades que vocês podem estar pesquisando e aumentando o seu conhecimento sobre os artrópodes, tá bom? Então a gente finaliza assim o estudo desses animais aí que são incríveis, né? As atividades estão postadas aí na plataforma, que vocês façam bons estudos e logo a gente se vê para tirar dúvidas e reforçar isso aí, ok? Então tá bom, muito obrigado pela atenção, um abraço, tchau, tchau.